Oi, eu tô aqui com a Bárbara. Ela faz publicidade e propaganda na Unitoledo, mesma faculdade em que eu faço. E a gente vai discutir um pouquinho sobre o curso dela. Não sei se vocês viram, mas no último vídeo eu gravei. Não no último vídeo, sem ser o último no outro. Eu gravei sobre o meu curso de Direito, então agora a gente vai falar sobre publicidade e propaganda. Primeiramente, o que te levou a fazer publicidade e propaganda? Bom, eu sempre me interessei por essa área da comunicação. Eu sempre fiquei mais ou menos na mesma área. No terceiro colegial, no começo do ano, pensei em fazer letras. Aí depois, pro final do ano, eu pensei em fazer jornalismo e fiquei nessa de jornalismo, até chegar a época dos vestibulares. Daí eu comecei a ficar meio na dúvida se era isso que eu queria mesmo e tal. E publicidade tinha sido uma opção minha também antes. Então aí eu comecei, será que eu faço jornalismo? Será que eu faço publicidade? Aí eu conversei com algumas pessoas que faziam jornalismo e publicidade na faculdade que eu queria, na Toledo. E aí eles me falaram um pouco sobre o curso, falaram como era a grade da Toledo, um pouco sobre a profissão mesmo, sabe, o mercado de trabalho, e eu acabei me identificando mais com a publicidade. E aí eu comecei publicidade e propaganda. Você faz de manhã ou à noite? Porque no caso só tem dois horários, né? Não tem integral. Eu faço de noite. Lá na Toledo, publicidade só tem noturna, não tem diurna. E qual que é o horário, assim? Você entra que horas, sai que horas? Eu entro às 7 e saio às 10. Aí só uma vez por mês eu tenho uma aula a mais, em um dia da semana só, e aí eu saio às 11, das 7 às 11. Quais são os seus horários? Como você se organiza para estudar? Bom, como eu disse, eu estudo à noite, né? Então, os horários que eu estudo, a matéria que eu vi à noite, eu estudo de manhã e de tarde. E aí, para a faculdade, eu levo o caderno normal e eu escrevo a lápis, mesmo que às vezes o professor fala correndo, daí eu faço meio... escrevo corrido, puxo seta daqui, puxo de lá e escrevo... Fica um rascunho, assim, quase que não dá pra entender. Daí, quando eu chego em casa, ou no mesmo dia à noite, ou no outro dia de manhã ou de tarde, que é a hora que eu costumo estudar, eu passo a limpo toda essa matéria, faço já um resuminho de caneta, tudo bonitinho, e coloco tudo num fichário. Eu tenho um fichário que eu guardo todas as matérias desde o primeiro semestre, deixo tudo lá, porque às vezes eu quero consultar alguma coisa, tá tudo no mesmo fichário. Sim. Daí eu me organizo assim, com relação a notebook, assim, porque tem gente que costuma levar pra faculdade, né? Eu não levo porque eu não tenho, mas muita gente da minha sala leva. Aí só que a gente tem aulas específicas que a gente precisa levar, que a gente mexe nos programas, Illustrator, Photoshop e tal. E esse semestre a gente teve produção gráfica que a gente precisava. E aí, para quem não tinha, eles disponibilizavam os computadores da faculdade. Mas no caso, acho que nem toda faculdade tem computador para disponibilizar, então precisaria sim de ter um notebook, né? Quais são as matérias que você teve até agora, desde o primeiro semestre? Então, eu tô no terceiro semestre, né? Eu comecei ano passado. E aí, no primeiro semestre, eu tive antropologia, introdução à fotografia, introdução à publicidade e propaganda, laboratório de comunicação 1, produção de textos 1, sociologia da comunicação e teorias da comunicação. E aí, eu tive também formação ampliada 1, que é uma matéria que eu tenho em todos os semestres, que a Marina também comentou no vídeo dela de direito, que é uma matéria que tem em todos os cursos, né? Uma matéria meio... Sim, à distância. Aí, no segundo semestre, eu tive agência de propaganda 1, atendimento, comunicação digital, etnografia urbana, filosofia, história da comunicação, laboratório de comunicação 2, produção de textos 2, propaganda regional e formação ampliada 2. E aí, no terceiro semestre, que eu cursei agora, eu tive agência de propaganda 2, pesquisa de mercado, cultura e diversidade, estatística, estética e cultura de massa, formação ampliada 3, História do Brasil Contemporâneo, Linguagem e Narrativas Audiovisuais, Negócios em Ambiente Digital e Produção Gráfica 1. Então, quem acha que não tem exatas em publicidade, tem sim, porque a gente tem estatística. E o que você acha da faculdade em si? O que você achou da estrutura do curso? Por que você optou por fazer uma faculdade particular em vez de uma pública? O que você tá achando? Se você tá gostando? Eu acho que a Toledo é muito boa nessa questão, sabe? Os professores, eu acho eles excelentes, são todos com informações boas, passam informação bem pra gente. E na faculdade a gente tem uma estrutura muito boa, sabe? Porque publicidade é um curso muito prático. E lá na Toledo, a gente tem um laboratório de rádio e TV que a gente usa também como estúdio de fotografia, para as aulas de fotografia. E lá a gente faz gravação, porque tem todo o equipamento para gravações e tal. A gente grava os programas, quando a gente tem que gravar programa.
as aulas de formação para ela são gravadas lá, não são? Sim, são. Ela grava lá. Aí a gente também tem a rádio, que a gente usa também para as aulas de rádio que a gente tem. E também tem a rádio no Toledo, que é gravado por lá. Então tem uma estrutura bem completa, sabe? Para um curso que é bastante prático. E é isso, eu acho. Eu não tenho nada a reclamar, sabe? Sempre me deu tudo que eu precisei. A faculdade nunca faltou nada pra mim. Olha, eu até prestei pra faculdade pública, eu prestei pra jornalismo, na época que eu tava prestando pra jornalismo ainda. E aí depois, quando eu mudei pra publicidade, eu até pensei, será que faço cursinho e tento prestar uma pública ou vou pra particular, já direto, já começo a faculdade? E aí eu optei por já começar a faculdade na Toledo mesmo. Tem essa questão do preconceito, né? Principalmente no ensino médio, a gente escuta muita gente falar, professor fala muito, porque vai fazer faculdade particular, porque não sei o quê. Mas, gente, é como a Marina falou no vídeo dela, é você que faz a faculdade. Se você se esforçar, não adianta nada você fazer uma faculdade pública e você não ser um aluno esforçado ou aplicado. Você que vai ser o profissional, sabe? Então, você que tem que ir atrás, você tem que ler e participar, fazer trabalhos. Publicidade é um curso que tem muito trabalho, você aprende muito fazendo trabalho. Então, tem como você ser um profissional excelente fazendo uma faculdade particular, não tem nada a ver, sabe? E tem que comprar muito material, comprar muito livro, além do notebook? Então, tem os livros que os professores passam pra gente, né, que a gente usa pra fazer prova, ou que eles só indicam mesmo como leitura complementar. Só que não é necessário comprar, porque a gente tem a biblioteca digital, e os professores geralmente passam livros que estão lá na biblioteca, pra gente não precisar comprar. E também tem a biblioteca física, que a gente pode ir lá e pegar o livro e tal. Eu comprei, na verdade, um livro só, que é um livro meio que... Acho que todo mundo que faz publicidade deve ter ouvido falar, que é um livro de teoria técnica e prática da propaganda, do Santana. E é um livro muito conhecido, assim, um livro que você usa do começo do curso até o final. Qual que é a sua matéria favorita? A matéria que você mais se deu bem, que você acha que a maioria das pessoas gostam? E qual a pior matéria, que tem um professor mais chato? Sem revelar nomes. Bom, uma matéria que todo mundo gosta. Quando a gente começou o curso, inclusive, muita gente falou que tinha começado a fazer o curso por causa disso, era fotografia. Que todo mundo sempre falava que adorava fotografia e tal, porque a gente tem fotografia, introdução à fotografia no primeiro semestre, e a gente também vai ter fotografia publicitária, tem mais matérias com fotografia. Muita gente falou que entrou por causa disso, por causa da fotografia. E outra matéria que o pessoal gostou muito foi linguagens e narrativas audiovisuais, que eu tive esse semestre, porque foi uma matéria muito, muito prática, sabe? A gente teve que gravar programa, a gente estudou formatos e tudo e tal, roteiro técnico, um monte de coisa. E aí a gente teve que criar um programa e gravá-la no estúdio. Então foi um trabalho que a gente gostou bastante de fazer. E uma matéria que a gente não gosta... Estatística é uma matéria que todo mundo reclamou, porque onde já se viu tem exatas em publicidade, porque não sei o que lá. Mas é muito básico, sabe? O máximo que a gente tinha que fazer era continha de regrinha de 3. E analisar gráfico, esse tipo de coisa. Porque a gente estudou estatística mais pra aplicar pesquisa, sabe? Então não tinha, tipo, exatas, mas não tem contas absurdas, assim. Antes de você escolher mesmo esse curso, você disse que pesquisou bastante, tanto em relação a jornalismo, quanto publicidade e propaganda. E o que mais o que você pesquisava, assim, especificamente? O que você queria saber? Então, eu pesquisava muito sobre o mercado de trabalho, principalmente, e tinha uma coisa que eu sempre via sobre jornalismo, não foi o que me influenciou a não escolher o curso, mas era uma coisa que me preocupava, assim, um pouco, que falam que para ser jornalista não precisa de diploma mais, e não sei o que lá. Só que quando você entra na faculdade, você acaba vendo que o diploma é necessário, sim, tem muitos jornais que não contratam se você não tiver o diploma, então, assim, é balela. Mas eu pesquisava muito, principalmente sobre o mercado de trabalho. E aí o que eu tenho a dizer sobre o mercado de trabalho de publicidade... Olha, aqui no interior, a gente mora no interior, né? É mais complicado, porque assim, aqui o pessoal acha muito que publicidade é só criação. E não é. Publicidade é uma área muito ampla, dá pra você trabalhar com muitas coisas. Só que eles acham que é só criação. Então você acaba trabalhando em agências e tal, pra fazer criação, pra ser designer. E não é só isso, sabe? Só que se você for ver, tipo, em São Paulo, que tem muito mais empresas maiores e tal, você consegue achar com mais facilidade empregos nos outros ramos, sabe? Aí falam também, tem a questão de falar que publicitário ganha pouco e tal, mas, gente, isso tudo depende
do seu esforço quanto profissional, também da onde você está trabalhando. Por exemplo, a gente não pode comparar um salário de uma empresa em São Paulo com uma empresa aqui do interior, porque eles têm muito mais verba. Mas assim, a gente tem uma semana acadêmica na faculdade, a gente tem a semana de publicidade. E na semana de publicidade vieram algumas pessoas de fora palestrar pra gente, formados em publicidade, que trabalham em São Paulo. E são profissionais, assim, muito bem colocados, que, sim, com nome, que ganham bastante, sabe? Ganham suficiente pra, assim, ter uma vida boa. Então, não é assim, que não ganha e tal, não. Se você for um bom profissional, se você trabalhar numa área que você se dedicar bastante, você vai ter reconhecimento e vai conseguir crescer dentro da sua área. E quais áreas existem dentro da publicidade e propaganda e qual você acha que se encaixa mais com o seu perfil? Quando a gente fala em publicidade, a gente pensa logo em agência de publicidade. E você pode trabalhar ou em agência ou em alguma empresa mesmo. Quando você fala só em agência de publicidade, dentro da agência você já tem muitas áreas, porque você pode ser atendimento, você pode ser planejamento, você pode ser designer, que entra na parte de criação, que é a dupla criativa, na verdade, é o redator com o diretor de arte. E também tem mídia, tem muita coisa, só dentro da agência, sabe? Então, só dentro da agência você pode escolher entre diversas coisas. E aí, fora de agência, falando tipo em empresas, você pode trabalhar com marketing, que é a área que eu penso que eu quero. Se eu não trabalhar com marketing, eu penso em planejamento, trabalhar em agência com planejamento, que são partes que eu gosto mais. Você pode também ser freelancer, muitos publicitários são freelancers. Então, assim, é uma área bem ampla, sabe? Você pode optar por muitas coisas, entre muitas coisas. No caso, é um ponto que bate com direito, né? Porque você pode advogar, tem vários concursos. Para publicidade também tem concursos que você pode prestar, concursos públicos também tem para nossa área. Então, tem muita coisa mesmo. Quantos anos demora para você concluir o curso? São 4, 5? Ele tem 4 anos, né? São 8 semestres. 8 semestres. E, no caso, o perfil do estudante de publicidade e propaganda precisa ser muito comunicativo, falar bastante, ou então precisa saber escrever muito bem, gostar de ler? Qual que é o perfil, assim, do profissional? Por ser um curso de comunicação, falam que você tem que ser muito extrovertido. Que, na verdade, não é. Porque, tipo, eu sou mais introvertida e eu me dou bem no curso, sabe? A única coisa que você tem que saber é que a gente faz muito trabalho, muito mesmo. Então, você tem que... Você acaba... Sim, muito trabalho em grupo, principalmente. Porque como a gente vai trabalhar em agência, geralmente, né? A maioria acaba trabalhando em agência. A gente faz muito trabalho em grupo já para aprender a trabalhar com outras pessoas. E como a gente apresenta muito trabalho também, você acaba tendo que perder a vergonha de falar em público. A gente grava programa, então você tem que perder a vergonha, sabe? Mas é uma coisa que você, com o tempo, você vai perdendo, que você acaba acostumando de tanta coisa que você tem que fazer. Mas é realmente uma pessoa mais comunicativa, inclusive o povo da minha sala fala muito, muito mesmo. Parece uma sala de hiperativa, você não tem noção. Eu amo isso. É um pessoal muito criativo, sabe? Você tem que ter boas ideias. Mas essas boas ideias também vêm, tipo, se você é uma pessoa que lê bastante, que é mente aberta e tal, você tem boas ideias. No caso, você precisa ter boas ideias, mas assim, você também pode se inspirar nas ideias dos outros. Não significa copiar. Você pode pesquisar, no caso, e se inspirar, né? Você pode moldar a ideia da outra pessoa de acordo com o seu perfil, que não é copiar. Sim, até porque quando você começa o curso, você meio que não sabe por onde começar e você logo no primeiro semestre já tem que criar um monte de coisa. Então você vai pesquisando outras coisas e a partir do trabalho de outras pessoas você vai tirando ideias para criar o seu próprio trabalho, sabe? Com relação a saber escrever, se você, olha, tem que saber, todo mundo tem que saber escrever, né? Você tem que saber escrever bem. Tem aula de produção de texto? Sim, a gente tem aula de produção de texto, principalmente para a parte da dupla criativa na agência, tem o redator. Então, quem é redator tem que escrever bem. Acho que é isso, né? Se ficou alguma dúvida e vocês quiserem perguntar, é só deixar escrito aí nos comentários que a gente responde. E é isso.